E aí, pessoal, está aberta a Semana Grenal e começa quente. O favoritismo do Internacional, é isso? É isso que está posto e é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade, está aqui no link, você vai entender um pouco mais sobre essa atividade. Gente, aberta a Semana Grenal, vitórias construídas sobre Juventude, o Internacional e sobre o Caxias, o Grêmio, e o Grenal tá posto e o Grenal tá marcado, tem domingo e tem no outro domingo, de volta lá na Arena, o primeiro jogo no Beira-Rio. Grenal, gente, historicamente se põe em igualdade. Em alguns momentos o Inter foi melhor, lá na década de 70 o Inter foi melhor, nos anos 2000 também. O Grêmio tem uma história mais ou menos parecida, os últimos anos foram totalmente do Grêmio, mas historicamente, quando há o embate entre as equipes, nós temos igualdade. Igualdade. Historicamente foi assim, até nos momentos de diferenças entre as equipes, na década de 90, o Grêmio, assim como a gente acabou de colocar. E quando a gente põe isso, a gente se incomoda com a arrogância e a diminuição que as coisas se põem, sobretudo em cima dos jogadores do Grêmio. Vejam esse vídeo. Jogador por jogador, tu pode comentar. Vamos tentar fazer aqui? Vamos lá. Breno e Lomba. Cara, o Breno tá começando bem, é um bom goleiro, mas é o Lomba, né? Rodinei ou quem é que tá jogando? O Rafinha. Cara, com todo respeito, cara, o Rafinha é um dos grandes laterais contemporâneos do futebol brasileiro, mas o Rafinha chegou agora no Grêmio, tá tentando recuperar uma condição, jogador veterano. O Rodinei tá jogando mais que o Rafinha, né? Até os gremistas sabem disso. Na zaga, vai jogar o Jeromel e o Kahneman? Vai jogar o Jeromel e o Kahneman? Porque aí, assim, Jeromel é ele. É melhor que qualquer zagueiro pela direita que nós temos. É o Jeromel. Pela esquerda, Cuesta ou Kahneman? Cara, o Kahneman não pode estar na mesma frase que o Cuesta. É o Cuesta. Lateral esquerda, o Moisés, que não foi bem no último jogo, é melhor que qualquer lateral esquerdo deles. Né? Então, até agora, tá. Meio campo, Dourado é melhor que qualquer volante que eles tenham. A não ser que fosse o Maicon. Tá? Porque aí tu poderia fazer, né? Porque o Maicon tá em fim de carreira e acho que não vai jogar. Então, Dourado. Edenilson, pode pegar quem tu quiser do Grêmio, que o Edenilson é melhor. Tyson. O Tyson é o melhor jogador em atividade no Rio Grande do Sul. Tá? Vamos para os três atacantes. Ferreirinha ou Palácios ou Caio Vidal. Bom, aí sim, o Ferreirinha tá jogando mais, né? Até porque o Caio não tá jogando. Não sei nem se o Palácio vai jogar. Tá, bota o Ferreirinha. O Caio não é titular. Eu acho que o Caio tem mais potencial que o Ferreirinha, mas o Caio não é titular. O Ferreirinha... Bota o Ferreirinha, para não dizer que eu tô sendo clubista. Centroavante, Galhardo ou Diego Souza? Galhardo. Se for o Yuri ou o Diego Souza, Yuri. Tá? Embora o Diego Souza esteja fazendo gols. E se o Patrick jogar pela ponta esquerda, quem é que tá jogando pela ponta esquerda deles? Quem é que tá jogando? Luiz Fernando? Sei lá quem é que tá jogando deles. O Patrick é melhor. Então, assim, Jeromel e Ferreirinha seriam os únicos jogadores do Grêmio hoje que entrariam numa seleção em comparação com o Inter. Tô errado? Tô errado ou não? Quem discorda, me combata, por favor, aí nos comentários. Fabiano Baldasso, comunicador, influencer colorado, principal nome da comunicação do Internacional nesse momento, errou feio. Mas não por entender que o Inter é favorito para o Grenal, não por isso, porque de fato a gente pode até fazer muitas ponderações que indicam um favoritismo para o Internacional. Mas para isso, tu não precisa diminuir os jogadores do Grêmio. Tu não precisa transportar para os jogadores do Grêmio a tua afetividade clubística, o teu coloradismo, o nome que quiser dar. E em cima disso se incomoda e precisa se responder. Porque futebol, ele tem algumas lógicas, ele precisa de algumas lógicas que partem de respeito e humildade. E algo que passa longe do Baldasso. Longe do Baldasso. Quando se coloca ali, não se pode colocar Cuesta na mesma frase do Kahneman,
Dá vontade de desligar e dizer, cara, onde é que eu tô? Onde é que eu me meti? Que mundo essas pessoas estão vendo? O que é exatamente isso? Aí a gente passa lá para diminuição do Breno. O Breno tá bem, mas lomba, né? Por quê? Aí Rafinha foi um jogador. Rafinha foi um jogador? Como assim foi um jogador? E tudo em cima da diminuição. Ah, vou valorizar o Jeromel. Valorizar o Jeromel? Como assim? Ferreira, por exemplo, se coloca hoje como um jogador de primeiríssima linha, resolvendo todos os jogos, criando soluções em todos os jogos. Ah, vou botar o Ferreira, não sei que lado joga. Como assim? Discutir jogadores, e aí a gente pode entrar num assunto sério aqui e falar, o Inter hoje tem uma estrutura de time que está jogando há alguns anos juntas, que indicam sim que o Inter é um adversário perigosíssimo para o Grêmio, não tenho dúvida disso. Apesar de nos últimos anos terem perdido mais do que terem ganho, é preciso sempre colocar que neste momento quem está mais reconstruído ou reconstruindo é o Grêmio. E isso indica que o Grêmio precisa ter humildade para enfrentamento contra o Internacional exatamente por esse ponto. Se a gente pegar, por exemplo, o time do Inter, tem Lomba, tem Cuesta, tem Patrick, tem Edenilson, tem Dourado, tem o próprio Galhardo que joga um pouco, não joga tanto tempo, mas também está ali. Ou seja, tem uma estrutura de time que está há mais tempo. Se a gente pega o Grêmio, o Breno estreou esse ano, o Rafinha estreou esse ano, se não o Wanderson estreou esse ano, o Juan estreou esse ano, o Diego Barbosa aí tem meia dúzia de jogos no ano passado ainda, o Thiago Santos estreou esse ano, o Luiz Fernando está começando mais agora, o Ferreira virou titular ontem quase, que era um jogador que inclusive era preterido. E aí a gente tem depois alguns jogadores do Grêmio, o Michael não sei se vai jogar, mas tem o Matheus Henrique que está mais tempo, tem o Darlan que está mais tempo, tem o Jeromel que está há muito tempo. Mas isso indica o quê? Igualdade no enfrentamento. Por isso, eu não me incomodo quando se fala em favoritismo do Inter. E acho, inclusive, que é pertinente dentro da avaliação do futebol. Não vejo problema nisso. O Inter está com um treinador há um pouquinho mais tempo que o Grêmio. O Grêmio teve que recomeçar depois da Copa do Brasil. Na verdade, nem foi depois da Copa do Brasil, foi depois da eliminação na Libertadores. Mas isso coloca o Grêmio neste momento, sim, com uma linha muitas vezes de total respeito ao adversário. Total respeito ao adversário. Total respeito a exatamente essa discussão que eu tive aqui. O Inter tem um time constituído que vai fazer um enfrentamento dentro da sua casa e que é sim um adversário que precisa ser muito respeitado também pelas peças que tem. Agora, daí a tu entrar e diminuir os jogadores do Grêmio. Jogar pro chão os jogadores do Grêmio. Não analisar um a um o que tem e o que não tem. Tu coloca um ingrediente no Grenal que precisa ser avaliado. Que precisa ser colocado também num outro ponto. O Internacional tem seus jogadores, está lá fazendo a sua história, que trabalhe lá para fazer as suas conquistas. Eu não vou torcer por isso, por óbvio. Agora, diminuir não. Eu sei por onde a gente pode ganhar o jogo. Inclusive isso toca nas estrelas deles. Porque a saída de bola tem dificuldade, porque o Dourado tecnicamente tem muita dificuldade, porque o Cuesta tem muito problema na bola aérea defensiva. Eu vejo isso. Mas isso eu estou avaliando tecnicamente. Eu não diminuo nada isso. Isso é avaliar tecnicamente. Como a gente pode, por exemplo, avaliar tecnicamente alguns jogadores do Grêmio também. Eu não vou dizer aqui os defeitos de alguns jogadores, mas nós sabemos que tem. E não vejo problema maior nisso. Portanto, está aberta a Semana Grenal e ninguém vai gritar contra os jogadores do Grêmio. Respeito aos jogadores, respeito à estrutura do clube, respeito ao Grêmio. Exagerou, Baldas. Exagerou, Baldas.